Então a gente tem que ter certo cuidado, porque a palavra do Senhor, eu falo, né, para mim, na minha vida, né, a minha vida, né, eu falo que a Bíblia para mim é um manual de sobrevivência, é para mim, que eu sou cristã. Então eu tenho que seguir ao pé da letra. Eu não posso ser 880, né? Ou é 880, ou é ou não é. Não existe meio termo. Cristão, eu tô falando aqui porque eu creio que tem irmãos, né? Irmãos aqui maduros na fé. Ou você é cristão ou você não é, não existe meio termo. Vamos viver em santidade, buscar mesmo a santidade como algo precioso, né? Até porque num grande dia, nem todos que falam assim, o Senhor vai ser salvo. Então a palavra do Senhor é bem claro, né? Nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, que aceitou Jesus Cristo vai ser salvo, não. Será que quando a gente dorme tranquilo? Falar, Senhor, hoje eu fiz o bem pro meu próximo. Nossa, Senhor, tinha algo para fazer lá no trabalho que, nossa, algo muito ruim, mas eu decidi fazer o bem, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família, daqueles que eu amo. Então vamos ser libertos, né? Vamos ser libertos, né? E dizer, não, eu sou salvo em Cristo Jesus, assim, Jesus Cristo me salvou. Vamos ser salvos, vamos mostrar que realmente nós não somos mais escravos, porque essa frase que o irmão colocou, né? Acho muito bonito. Não sou mais escravo. Mas será que a gente pode falar isso, que a gente não é escravo do pecado? Né? Porque é muito bonito, né, a gente falar assim, não somos mais escravos. Mas será que realmente nós não somos escravos? Né? Porque não adianta só aceitar Jesus Cristo, tem que viver uma vida em santidade. Desculpe, irmão, pela minha palavra, mas essa passagem que Deus colocou no meu coração, Tiago 4,17, né? Aquele que não faz o bem, né? Tipo assim, ele está cometendo pecado. É isso que eu quero deixar para os irmãos, né? Que Deus abençoe. Desculpe, irmão, tá? Amém. Não, a palavra ela tem que nos confrontar, ela tem que nos constranger. Não é palavra de conforto, não. A palavra ela tem que mudar o nosso caráter. Tá certinho, não tá errado, não. É desse jeito mesmo. Jesus ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele veio para curar, para libertar, é claro, com amor, com carinho, mas Jesus é justo, então tem que fazer isso mesmo. Ô irmão, e só para concluir, cristão de verdade, eu falo assim, eu falo por mim, eu até falo para os irmãos, né? Eu amo todos vocês. Se tiver alguma coisa para me corrigir, me corrija, né? Me corrija, desde ali eu tenho um amor por vocês tremendo, né? Por todos. Se tiver alguma coisa assim, vocês verem na minha atitude, alguma coisa assim, pode chamar atenção. E eu vou agradecer, porque muitas vezes a gente não percebe, né? A gente de dentro, a gente não percebe, né, o que está sendo exposto. Então, que nós venhamos, né, ser maduros na fé para entender, né, que a gente precisa de correção, né? Então é isso. E eu amo correção de Deus, tá? Eu não gosto, igual eu sempre falo, eu não gosto que Deus passe a mão na minha cabecinha, não. Eu gosto do pai meio que brabinho comigo, sabe? De falar, filha, né? Filha, até porque o mundo é do maligno, né? Então, tipo assim, eu tô neste mundo, né? Não pertenço a ele, mas eu tô nesse mundo. Então, se eu dar alguma brechinha, né? O inimigo faz o que faz na minha vida. Então, eu tenho que ter certo cuidado, né? Principalmente dominar a minha língua. Que Deus abençoe, irmão. Amém, glória a Deus. Pastor Emerson, a oportunidade é sua. Amém, meus amigos. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Prometo ser bem rápido, tá, irmão Tiago? Queria convidar os irmãos que têm Bíblia a abrir comigo no Evangelho escrito por João, capítulo de número 10, verso de número 10 também. Melhor, verso de número 9, para que nós possamos entender o texto. Diz assim: eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e vida com abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus.
Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. E vem o lobo e deixará as ovelhas e foge. E o lobo e as abatará e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e a conheço a minhas ovelhas, e a minhas ovelhas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos correr para o versículo de número 30, que diz assim: eu e o Pai somos um. Gente, é um texto muito rico, é um texto muito poderoso, é um texto que abrange bastante o nosso conhecimento, mas eu preciso ser bem breve aqui e objetivo. Sabemos que o próprio Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho se não ser por Jesus. Como que eu deixo de ser escravo do pecado? Reconhecendo que aquele que nasceu no ventre de Maria, a qual foi posto por Deus, dito pelo anjo e cuidado por José e por Maria, esse é aquele a qual deu a nossa vida de uma maneira diferente. Como? Uma vida sem pecado, sem mácula, limpo, porque ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor. Observa-se que ele está dizendo que ele cuida das suas ovelhas. Observa-se que ele está fazendo não o que ele somente quer, mas o que o Pai também quer, porque quando ele declara no verso de número 30 dizendo: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aqueles que cumprem as minhas ordenanças, aqueles que cumprem as escrituras, aquele que ouve as minhas palavras, esse se torna ovelha do aprisco do Pai. Mas para isso tem que reconhecer o Filho. Para isso tem que ser que nem Maria, quando estava Jesus em sua casa, Marta fadigada, preocupada com os fazeres, Maria sentou e falou: opa, peraí, eu preciso ouvir as instruções do mestre. Ou seja, e o texto diz: e Maria ficou com a melhor parte. Ou seja, Maria foi instruída pelo mestre para deixar de ser pecador, para se tornar filho do Senhor, ovelha do pasto do nosso mestre. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque o próprio Jesus está dizendo aqui que tem o seguinte, que tem muitos que são lobos e mercenários, a qual não cuida da ovelha e nem dá sua vida por ela. Ou seja, melhor ainda, ele diz que aquele que vai a ele, que ele é a porta, achará pasto. Ou seja, sabe o que o Senhor está dizendo? Todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, voltar-se-ão da mesma maneira. Porque observa-se, querido, que se tu criar um gado, enquanto o pasto ser verdejante, de maneira alguma ele sai do pasto. Pode deixar a porteira aberta, porque ele não sai, porque ele encontrou pasto verdejante, alimento para saciar suas necessidades. Assim somos nós com o Senhor. Enquanto nós estamos no Senhor, o pecado pode se abrir diante de nós. Não temos prazer mais nele, porque o pasto verdejante do bom pastor nos alcançou. Vou repetir: o pasto verdejante do nosso pastor Jesus, do nosso Senhor Jesus, ele está aberto para nós. E sabe o que eu entendo com isso? Muitos dizem sobre o livre-arbítrio. Como eu vou ter direito de escolher algo dentro de um aprisco onde tem alimento para minha alma?
Não tem como. Ou seja, eu vou me alimentar, vou me saciar, eu vou simplesmente cumprir o desejo da minha necessidade suprida no nosso Senhor, porque Ele é o bom pastor. Olha, o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E ele diz no versículo de número 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Queridos, uma interrogação para nós na noite deste dia. Será que nós verdadeiramente temos encontrado pastores que pode cumprir-se a palavra de Jesus, disposto a dar sua vida pelas suas ovelhas? Porque o bom pastor dá. Ou seja, precisamos estar estruturados nas palavras do Senhor Jesus, porque pode vir um vento, pode vir a adversidade, pode vir a tempestade, não vai nos arrancar do lugar aonde nós fomos edificados, no Senhor Jesus. Ou seja, o bom pastor, ele, preciso for, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Quer um exemplo rápido para que nós possamos encerrar? Lembra quando Davi apacentava as ovelhas do seu pai? Veio o leão, veio o urso e ele estava disposto a matar ou morrer. Mas a ovelha, ele estava determinado não deixar nem o urso e nem o leão a tragar. Por quê? Porque ele estava com um alforje de pastor. Ou seja, ele tinha um cajado de pastor. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Aquele que tem que dar conta da nossa vida, ele já se entregou no madeiro por nós. Queridos, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Thiago, muito obrigado, meu amigo. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada, viu? Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter se sacrificado por nós. Gratidão, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glórias a Ti. Pastor Daniel, a oportunidade é sua, tá? Pastor Daniel. Tá bom, agora eu li aqui, desculpa. Beleza. Fechou. Gratidão. Amém. Irmã Lê, eu vou falar da palavra aqui. Você pode orar pra gente começar a palavra aqui, por favor? Agora, irmão? Isso, por favor, que eu já vou começar a palavra aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por essa live abençoada, quero te agradecer por todos, Senhor, que contribuíram, Senhor, para esta live, Senhor, para glorificar o Teu nome. Quero te agradecer, Senhor, desde já pelo dia maravilhoso, Senhor, pela rica oportunidade, Senhor, de estar aqui reunida com meus irmãos em Cristo, que eu aprendi a amar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a palavra que o Tiago for trazer agora, Pai, que seja uma palavra, Senhor, que penetre em nossos corações, Senhor, e que desde já que seja uma semente plantada, Pai, e que todas que irão passar aqui, Senhor, pelo chat, pela Foiu, Pai, não saia da mesma forma que entrou, Pai, começando por nós, Pai, porque eu creio, Senhor, que Tua palavra, Senhor, desde já nos faz moldar cada vez mais, ser parecida, Senhor, com Teu Filho amado Jesus, que faz com que a gente venha refletir a Tua imagem onde quer que a gente vá, Pai. Então nos alimenta, Senhor, da Tua palavra, Pai. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu se faça presente, Senhor, em cada palavra, Senhor, que sair da boca, Pai, do irmão Tiago, Pai. Eu entrego a vida dele nas Tuas mãos, blinda, Senhor, desde já o coração dele, Pai. Blinda o lar dele, o casamento dele, Pai, em nome de Jesus. Que ele seja grandemente abençoado como os demais irmãos, Pai. Eu te peço, Pai, fala conosco, Senhor, neste momento. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Gratidão, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado, irmã Lê. Deus abençoe você e sua família. Irmãos, como mensagem você já sabe, não sou mais escravo. O Senhor tem falado comigo há dias sobre essa mensagem, só que hoje que o Senhor veio colocar no meu coração para montar ela, nossa, eu escrevi uma, duas,
3, 4, 5 páginas. Depois eu tiro foto e mando para vocês no grupo. Gente, tá tudo coloridinho, tá igual aqueles alunos de escola. Mas é o que o Senhor falou para mim identificar algumas coisas aqui. Amém? Vamos abrir para a gente começar em João 8, versículo 31 a 36. Amém? Glória a Deus. João 8, 31 a 36. Amém? E fala assim, irmãos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Aí eles perguntaram para Jesus: como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus foi e respondeu, com aquela voz, eu imagino como é que ele estava, tremendo, né? Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus, né, irmãos? Então, irmãos, para permanecer em Deus, é preciso permanecer na palavra de Jesus Cristo. É necessário que a palavra permaneça dentro de nós, que ela está gravada em nós, impregnado em nossa alma e em todo o nosso ser. Por isso, precisamos ouvir sempre a Jesus Cristo. Irmãos, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são palavras do Espírito e vida. São elas que nos dirigem, que nos orientam e que governam as nossas vidas de seguidores de Jesus Cristo. Porque se permanecermos nas suas palavras, seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Se não permanecermos nas suas palavras, não seremos verdadeiros discípulos de Jesus, pois a verdade não permanecerá em nossas vidas. Irmãos, quando não vivemos a palavra de Deus, nós escravizamos com tantas coisas que estão ao nosso redor. Tipo, escravidão da mente, pensamentos tortos que atormentam a nossa cabeça, preocupações demasiadas, inquietações, provações desse mundo escravizado com pecado. Olha, irmãos, o que Paulo, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, fala aos romanos. Vamos abrir lá, irmãos, em Romanos 8, versículo 15, 21. Hoje a gente vai passar um pouquinho pela Bíblia, viu, irmãos? Glória a Deus. Cadê Romanos 8? Glória a Deus. Peraí que eu perdi o marcador, que agora achei, irmãos, desculpa. Amém. Romanos 8, versículo 15 ao 21, amém? E fala assim, irmãos: pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há em nós a ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a ela foi submetida a inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra,
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Peraí, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, torna as pessoas filhos de Deus e não escravos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, se une aos espíritos das pessoas, afirmando que elas são filhos de Deus. As pessoas que participam dos sofrimentos de Cristo também tornam parte da sua glória. O sofrimento nos coloca mais perto de Deus e do céu. A natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O fato, irmãos, de ouvirmos a voz de Deus é um testemunho de que somos filhos dele. Saberemos que somos seus discípulos e filhos através da fé e prática da sua palavra, esperando ser libertados do veneno do pecado. Irmãos, vamos abrir agora em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Eita glória, como eu gosto de passear pela Bíblia, viu? É maravilhoso, viu, irmãos? 14 e 15. João, capítulo 3, versículo 14 e 15, amém? E fala assim, irmãos: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Glória a Deus, né, irmãos? Então, Deus graciosamente nos faz ouvir uma voz interior. Se a voz testifica com o nosso espírito, então somos discípulos e filhos de Deus. Jesus, irmãos, prometeu que nasceríamos de novo e, ao crermos nele, ele nos dá o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e testificar de que pertencemos a ele. Estar em Cristo, irmãos, é algo imerecido, uma posição que jamais perderemos se permanecermos em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus, fala a Gálatas sobre os filhos de Deus, em Gálatas capítulo 4, versículo 7, irmãos. Sim, a gente tem que permanecer, irmãos. Não é fácil, viu? A gente viver uma vida conforme a vontade de Deus. Gálatas 4, versículo 7. Que fala assim, irmãos: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus, né, irmãos? Então, Paulo, irmãos, nos convida a ser servos de Jesus Cristo, discípulo e seguidor de Jesus Cristo. Assim, se libertará da escravidão do pecado. Irmãos, somos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Irmãos, Paulo, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, fala no livro de Hebreus. Vamos abrir lá Hebreus. Espera aí, irmãos, desculpa. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, amém? Eita glória, o Senhor é tremendo demais, né? Olha o que fala esse versículo aqui, irmãos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Glória a Deus, né, irmãos? Então, Cristo é o Filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. Cristo é superior aos anjos. E tudo e em todo, somente ele é debaixo de Deus Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? É uma pessoa só que a autoridade é Deus, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Mas é um só. Glória a Deus por isso. Cristo desceu do céu para viver como um homem mortal na terra e realizar a expiação infinita por nós. Cristo nos conhece perfeitamente e sabe como nos ajudar, porque ele passou por tudo que a gente passa.
Irmãos, a carta de Paulo aos Hebreus fortalece a fé e a esperança de todas as pessoas que aceitaram ser discípulos de Jesus Cristo. Que aceitaram o chamado de crer em Jesus Cristo para serem discípulos de Jesus Cristo. Paulo também nos fala que anteriormente Deus falava com os profetas, através dos profetas. E nos últimos dias, sendo nos dias de hoje, ele falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Tá quase meiando, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, devemos seguir o passo a passo de Jesus Cristo e seremos libertados da escravidão se estivermos permanecidos na palavra de Deus. Irmão, Jesus Cristo fala que existe somente um caminho para a salvação e a libertação da escravidão. Irmãos, vamos abrir lá em João, capítulo 14, versículo 6. Esse versículo é muito conhecido, eu amo esse versículo, eu tenho camisas que fala disso. Amém, irmão Ide? Jesus disse que é glorificado se formos discípulos. Sim, verdade. Olha o que fala João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eita glória, obrigado Jesus, obrigado por ser esse caminho para a gente chegar a Deus. Irmãos, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então todos os que desejam ter uma relação aprovada com Deus têm de aceitar o papel-chave, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo desempenha, sendo assim, ser discípulo de Jesus Cristo, como disse. Agora vamos abrir lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, irmãos. Eita glória. O Senhor é tremendo. Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta está sequinha. Glória a Deus, irmãos. E fala assim, Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, tá? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmão, se você está firme na palavra de Deus, você já não é escravo do pecado. Então, você é livre porque Jesus Cristo habita dentro de você. Não fique somente com esse Jesus para você. Que você venha espalhar esse caminho para outras pessoas. Que você venha falar de Jesus Cristo para outras pessoas, irmãos. Não ficar só para você, não só guardar essa bênção para você. Se você foi liberto, fala para outra pessoa: eu consegui largar, eu consegui vencer isso, mas porque Jesus Cristo me ajudou. É somente Ele, irmão, somente Ele. Então, o que é mais importante para você? Olha a pergunta, o que é mais importante para você? Alcançar o seu sucesso pessoal sendo escravo do pecado, ou do tempo, ou de ensinamentos que são errados? Tipo, você está escravizado ali, você está preso ali? Ou ajudar as pessoas a experimentar a comunhão com o nosso Salvador, que é Jesus Cristo? Se você, irmãos, entende que você precisa de mudança de postura como discípulo de Jesus, irmãos, é uma coisa que eu levo para mim diariamente, irmãos, todos os dias. Ler a Bíblia diariamente, orar, jejuar e principalmente, irmãos, praticar essa palavra que transforma, cura, liberta, constrange, confronta,
cuida, santifica e nos ensina, irmãos, a andar pelo caminho certo. Então, espalhe essa mensagem que Jesus Cristo nos ordenou, pois somente Ele pode nos libertar da escravidão do pecado. Irmãos, eu queria falar uma última coisa aqui. Depois eu queria comparar uma situação, tá? Tremendo, viu? Tremendo mesmo que Jesus fez por nós. A questão que eu quero falar com vocês é que a gente venha tomar muito cuidado, irmãos, com os ensinos ou garganta. Glória a Deus. Desculpa. Que nós venhamos tomar muito cuidado com os ensinos que nós estamos aprendendo. Tipo, YouTube, algumas lives também que tem aqui, dependendo de alguns ensinamentos. Irmãos, nós temos que aprender somente sobre Jesus Cristo e falar sobre Ele. Olha o que fala, irmãos, em Hebreus, capítulo 13, versículo 6 a 9. Amém, irmãos? E fala assim, ó. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram da palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha essa palavra que eu vou falar agora aqui, irmãos. Grava isso. Grava isso. Eu sei que alguns já viram esse versículo, mas grava isso na vida de vocês, tá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu vou repetir de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Certo? Então Jesus é a Bíblia toda, irmãos. Ele é de Gênesis a Apocalipse. Ele é a Bíblia todinha, irmãos. A Bíblia fala em João 1, versículo 14, que a palavra se tornou carne. Quem que é a palavra? Jesus Cristo, irmão. Então essa palavra aqui, ó, ela se tornou carne, irmãos. Então que a gente venha seguir essa palavra, que a gente venha falar dessa palavra para todos, irmãos. Então, que nós sejamos livres desses ensinos que não falam de Jesus, que só querem, infelizmente, ganhar dinheiro, dar profetadas, que só querem adivinhar. Exemplo, eu já vi uma situação que eu fiquei muito triste. Um cara falou para mim: o cara descobriu a menstruação e tal. Aí o cara estava pesquisando a questão de CPF, essas coisas da pessoa, e falava um tanto de coisa, e falava que estava acontecendo isso na vida da pessoa. Eu falei: não, irmão, isso aí os caras estão fazendo isso mesmo, na internet, cara. Você tem que vigiar, cara. Você tem que buscar, a palavra. Você tem que ler a palavra. Ela vai te confrontar, mas ela vai te ensinar no caminho certo. Então, irmãos, leiam a palavra de Deus, pois ela liberta cada um da escravidão, seja do pecado ou de qualquer ensino que não provém de Deus. Irmãos, agora eu queria fazer uma comparação. Eu vi um vídeo hoje que... minha garganta tá sequinha, irmãos. Glória a Deus. Sobre religião e sobre genuíno evangelho. Eu queria fazer uma comparação entre os dois, pode ser? Aí depois eu já finalizo aqui, tá? Irmãos, na religião... Você fala aí, ou você? Minha garganta tá seca, meu. Aí, glória a Deus. Tomei uma aguinha aqui. Não, já consegui, tomei uma aguinha. Obrigado, viu? É porque onde que eu tô trabalhando, a gente joga produto para lavar o carro. E o produto é muito químico. Aí eu tenho que tomar leite, as coisas, mas de vez em quando a garganta ainda fica arranhando por causa desse produto químico. É muito forte. Limpa qualquer coisa, irmãos. É um negócio forte mesmo. Então, irmãos, na religião se pergunta o que é prático como rito para a divindade gostar de mim. O que eu pratico, desculpa, vamos lá de novo.
Na religião se pergunta o que eu pratico como rito para a divindade gostar de mim. Irmãos, no Evangelho é outra coisa. Como é que esse Deus gosta de mim e me ama, sendo eu pecador? Vamos mais uma lá, irmãos. Na religião, que tipo de regra eu continuo cumprindo depois de entrar para essa religião? Olha aqui o segundo. No Evangelho, é que tipo de gente eu devo ser a partir da minha origem, o que é a cruz de Jesus Cristo. O que quer dizer a cruz de Jesus Cristo? É a nova criatura, irmãos. É você deixar o teu passado, o teu eu, o teu orgulho, tudo que é de errado para trás e ser uma nova criatura. É isso, ser sal e luz. É isso mesmo, irmão Abel. É isso mesmo. Na religião, irmãos, estou morrendo de vontade de sair com a secretária. Olha o que o vídeo falou, hein? Sair com a secretária. Mas você não faz e cumpre a lei. Você não obedece a palavra de Deus. Olha o que o Evangelho fala. No Evangelho, se eu olhar para uma mulher com alguma atitude impura, você já pecou. Porque Deus não está preocupado com o que você faz, mas com quem você é. Então, irmãos, olha o que fala no livro da Bíblia ali. Se a gente olhar para uma mulher que está passando ali, exemplo, uma mulher que é casada, e a gente também é casado, a gente olhar ali, só olhar, irmãos, a gente já vai estar pecando. É claro, olhar com segundas intenções, entendeu? Então que a gente venha vigiar mesmo, irmãos. Irmãos, a religião é um lugar que dá para fazer tudo religiosamente sem eu ser uma nova criatura. Porque a base da religião é o rito para agradar a Deus. Comigo está tudo bem. Amém. Glória a Deus. A base da vida no Evangelho, irmãos, é a morte para um novo nascimento. Foi o que eu acabei de falar aqui. É você deixar o teu eu para trás, o teu pecado para trás e ser nova criatura. Irmãos, na religião, eu pago preços para Deus me abençoar. No Evangelho, Jesus Cristo já pagou o preço que não deveria pagar. E eu amo, eu adoro e me curvo diante dele. Irmãos, na religião eu pago pelo preço que eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter isso, irmãos. No Evangelho, eu tenho o que eu nunca vou conseguir pagar. Eu nunca vou conseguir pagar o preço que Jesus pagou, irmãos. Eu nunca vou. Ninguém aqui vai, irmãos. Olha o preço que ele pagou, irmãos. Foi doído, irmãos. Foi doído, de verdade. Igual quando eu leio, quando ele está no Getsemane, aquilo lá me desce lágrimas, irmãos. Me desce lágrimas. Tipo, eu imagino a cena, a situação que ele passou. Eu imagino a dor, o sofrimento que ele passou, irmãos. Foi muito dolorido, muito dolorido. Igual fala em Isaías 52, se eu não me engano, no versículo 14, que fala que ele foi totalmente desfigurado, irmãos. Nossa, eu imagino, nem gosto de falar porque eu começo a querer chorar. Então, irmãos, deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui, já estou acabando já, tá? Glória a Deus. A questão, irmãos, é que os religiosos estão sempre em busca do que eu tenho que fazer para conquistar isso, ou para agradar a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é que eu tenho que ser a partir dessa decisão que eu tomei, que quem eu tenho que ser, qual é o modo de vida que eu tenho que levar a partir desse momento. Irmãos, a verdade é que a religião é uma prisão. Não é porque eu estou falando de religião que você tem que parar de ir para uma igreja, irmãos.
Não é isso a intenção não, tá? Olha o que diz aqui em Hebreus 10, versículo 25, irmãos. Cadê? Aqui, achei. Desculpa, irmãos. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajá-los uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia? A vinda de Jesus Cristo. Irmãos, na época lá de Jesus Cristo, quando ele fala naquele versículo de João 8, que eu comecei, João 8, 31 até o 36, eu queria falar sobre isso também, para a gente finalizar. Os fariseus que falaram com ele, que criam nele, mas falaram com ele, foram religiosos e colocaram a tradição acima das escrituras. E criavam várias regras, e tantas regras que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. E Jesus Cristo, irmãos, provou isso quando ele veio, não para quebrar a lei, mas para cumpri-la, porém, trazendo muito mais profundidade a ela. A palavra de Deus, irmãos, nos fala que é para nós permanecermos. A palavra de Deus fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Qual que é esse conhecimento, irmãos? Se a gente deixar de ler essa palavra está bem na minha mão aqui, ó. Essa que eu estou batendo na mão aqui, ó. Essa Bíblia, irmãos, esse manual de vida. Se a gente não ler ele e não praticar, irmãos, a gente não vai ser liberto de nada. A gente não vai ser liberto de nada. Não adianta eu tentar largar de qualquer coisa. Não adianta. Eu sozinho, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. O que eu quero dizer, irmãos, sem Jesus Cristo, a gente não é nada. Sem Jesus Cristo, a gente não consegue fazer nada. Então que a gente venha buscar a presença dele, lendo a palavra, orando, jejuando, porque o jejum ele nos quebra e nos fortalece espiritualmente, irmãos, e principalmente que a gente venha vestir a camisa desse time, irmãos, dessa palavra aqui, ó. Que a gente venha vestir a camisa diariamente, falar assim: Jesus, eu estou pronto. Pode me usar, Senhor. Me capacita, me ensina a andar nos seus caminhos. Que eu seja a sua luz ali nas trevas. Que eu seja o seu sal aqui, meu Pai, nesse mundo que é sem gosto. Que eu possa, meu Pai, ser usado por Ti. Que eu possa ser capacitado por Ti. Irmãos, eu peço a Deus todo dia. Todo dia. Eu comprei uma camisa, esse vídeo que eu fiz de manhã, que vocês viram uma camisa roxa, ela chegou hoje. Ela fala assim: não sou mais escravo. Jesus me libertou. Que a gente possa levar esse evangelho para as pessoas, irmãos. Que as pessoas não precisam ser escravas de ensinos errados, que infelizmente tem muitas pessoas que falam do próprio coração, mas esquece da palavra de Deus. Então que a gente, irmãos, venha mesmo deixar ser usado por Deus, ir lá no mais profundo, igual eu sempre falo nas mensagens. Eu, irmãos, eu não sou melhor que ninguém, e nunca vou ser. Eu sou pecador, eu erro todo dia, irmãos, porque a gente não vai deixar de acertar, não vai deixar de errar, até quando Jesus Cristo voltar. Mas, irmãos, que a gente venha se derramar na presença de Deus. É tão gostoso, irmãos. Eu falo sempre isso. É tão gostoso quando eu ajoelho ali no meu quarto e falo assim: Papai, obrigado pelo dia que eu tive, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu na minha vida. Obrigado pelo irmão ali que me viu com a camisa, ele falou alguma coisa. Obrigado por o Senhor estar me usando, por o Senhor estar me capacitando. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Irmãos, é maravilhoso. É tão gostoso. Eu perdi muito tempo da minha vida com isso. Com o meu orgulho, com o meu egoísmo. E eu acabei sendo escravo disso, entendeu? E depois que eu comecei a ler essa palavra, de pouquinho em pouquinho, irmãos,
o Senhor foi me libertando, o Senhor foi quebrando a cadeia, entendeu? Quebrando tudo e me ensinando a cada dia como eu devo andar pelo caminho. Sim, sim, irmão, verdade. É isso mesmo, que a gente venha viver a palavra mesmo, tá certinho, irmãos? Viver a palavra, permanecer na palavra. E é isso, irmãos, a mensagem de hoje é essa, que a gente venha colocar Jesus Cristo, irmãos, sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E assim a gente não vai ser mais escravo. A gente vai ser liberto pela palavra de Jesus Cristo. E que a gente venha pregar essa palavra, irmãos. Que a gente venha viver essa palavra. Porque, infelizmente, irmãos, o mundo está sedento. O mundo está sedento. Tem muita gente que está precisando de Jesus, irmãos. Muita gente. Tem muita gente perdida, irmãos. Tem muita gente perdida. Teve um irmão que chegou em mim, foi ontem de ontem. Ele falou para mim assim: Tiago, teu nome é Tiago, né? Eu falei: sim. Cara, eu tô passando por uma situação que ele falou um negócio de serviço lá, e eu dei um conselho para ele, falei para ele que ele deveria procurar o direito dele. Aí depois ele falou para mim: Tiago, posso te perguntar? Você faz vídeo? Eu falei: faço, cara. Mas o teu vídeo fala de Jesus, né? Eu falei: fala. Nossa, então, eu tava assistindo esses dias. Nossa, o Senhor tocou tanto no meu coração. Falei: sério, irmão? Que bom, cara. Fico feliz por isso. Que bom que Jesus está me usando, está me capacitando. Mas aí, como é que você tá? Aí ele começou a falar que a vida dele tava aquilo, daquele jeito. Eu cheguei e falei: irmão, posso te dar um abraço? Irmão, eu dei um abraço no homem. Vocês já viram criança chorar? Eita, irmão. Ele chorou, ele falou assim: nossa, como eu precisava, viu? Como eu precisava de um abraço. Pera aí que eu vou te aceitar aqui, irmão. Como eu precisava de um abraço. Desculpa, irmão. Mas foi tremendo, viu? Foi tremendo. Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Ele é tudo. Principalmente na minha. Nossa, eu sou maravilhado. Eu tenho um imenso amor e um imenso, posso falar, um orgulho, né, do que ele fez por mim, uma gratidão que ele fez por mim, que ele venha nos usar mesmo. Irmão, e você não quer falar alguma coisa? Você mandou o convite aqui? Irmão Ide? Tá, irmão, deixa eu descer você aqui. Gratidão, viu? Deus abençoe. Tá tranquilo, irmão. Você quer falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Foi sem querer. Beleza, agora eu li aqui. Irmãos, então é isso. Que a gente venha... Amém, Gisele. Bom descanso, viu? Deus abençoe você. Deus te guarde, Deus te livre. Boa noite. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele é tremendo, viu? É tremendo demais. O que ele fez por nós é maravilhoso. Irmão Hermes, minha garganta já está terminando de arranhar aqui. Eu vou pedir para a irmã Poli ou a irmã Lê cantar um louvor, fazer alguma coisa, e depois você finaliza pra gente, faz uma oração e finaliza pra gente. Amém? Beleza. Irmã Lê ou irmão Poli, pode ser as duas se quiser, tá? Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Tá louvando o louvor da harpa. Aleluia, Jesus. Tá louvando o louvor da harpa 169. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, Jesus.
No juízo não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Divina como a sua... Oh, perdão, meus irmãos. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém, glória a Deus. Vamos lá? Vamos estar orando então. Thiago, tu vai querer falar alguma coisa após a oração? Não, pode ficar à vontade, viu? Pode ficar na bênção. Só se o pastor Daniel quiser falar alguma coisa. Daniel? Pastor Daniel? Vai falar alguma coisa? Tô satisfeito, meu irmão. Deus abençoe. Amém, então não vamos. Tem mais o que acrescentar. As palavras foram lindas, tá ótimo. Amém. Tamo junto. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos primeiramente lhe agradecer pela oportunidade de estar reunido no propósito, Senhor, de falar sobre o teu reino e falar também, Senhor, da tua bondade e da tua misericórdia. Deus, te entrego cada lar representado nas tuas mãos nesse momento. Ó Senhor, o lar da Lê, do irmão Daniel, da irmã Grauce, da irmã Poliana, da irmã Gisdutra, da irmã Juliana, do nosso irmão, Senhor Abel. Ó Deus, daqueles que estão na rolagem, na Fuiú, na janelinha. Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, brinda nosso lar. Ó Deus, de todo ataque do inimigo, de toda seta, todo dardo inflamado do maligno. Deus, que venha a ser repreendido, que venha a ser aniquilado. Ó Deus, que possa ser jogado por terra. Senhor, concede o final de semana abençoado a cada um. Deus, que possa ser um final de semana de bênção, um final de semana, Senhor, aonde a tua presença, Deus, venha reinar sobre cada lar, cada vida e sobre cada coração. Deus, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que ela venha se abrir. Deus, aqueles que precisam de uma cura, que venha receber esta cura. Deus, aqueles que precisam de uma libertação também possa receber, Senhor, a libertação. Ó Deus, sabemos que o Senhor, Deus, é um Deus que tem todo o poder e é misericordioso. Toma, Senhor, nas tuas mãos, especialmente como de costume, o Azaf e a Dayana. Trabalha, Senhor, sobre a vida deles de uma maneira especial. Não, Senhor, que as outras crianças representadas pelos seus pais, ó Senhor, neste grupo, não precisa. Não, Senhor, não é isso. É que eles precisam, Senhor, de uma intervenção especial. Deus, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, sobre todos aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção divina na saúde. Ó Deus, trabalha na saúde da nossa irmã Grauce, meu Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal jogando por terra. Deus, se tiver mais alguém, Senhor, que precisa, meu Senhor, ó meu Senhor, de uma cura, de uma libertação, ó Deus, está sendo representado nesse grupo. Deus, que o Senhor venha trabalhar. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, continuar trabalhando sobre a vida também do Gabriel, como nossa irmã ali colocou ali, Senhor.
Deus, o Senhor é um Deus que não precisa de ajuda do homem. Deus, o Senhor é um Deus que faz o sobrenatural acontecer e nós ficamos pasmos e admirados, mesmo crendo no Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Senhor, cada dia ser conosco. Ó Deus, nos dando sabedoria, nos dando mansidão, nos dando longanimidade, temperança, domínio próprio. Deus, para que nós possamos ser melhor diante de Ti. Supra a necessidade, Senhor, de cada um dos Teus filhos, ó Deus, na noite deste dia. E nos dá vitória, meu Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todo aquele que guarda a vinda do nosso Salvador Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos nós digamos amém. Glórias a Deus. Ô, irmão Tiago, a irmã Lê quer falar rapidinho, tá? Oi, irmão Emerson. Fica à vontade. Irmão Emerson orou pela minha filha Daiane, né? E toda vez eu vejo ele orando. E eu preciso dar esse testemunho da Daiane, né? Minha mãe falou que ela tá comendo de tudo, irmãos. De tudo. A minha filha tava muito magra, eu falei que ela tinha quadro depressivo, né? E pra honra e glória de Deus, ela tá comendo de tudo, tá até mais fortinha. Ela tem autismo, né? E minha mãe disse que ela tá terminando os estudos, o ensino médio, né? Tudo pra honra e glória de Deus. E eu creio que é o poder da oração. Quero agradecer cada um que ora pela minha filha, a Gláucia também, toda vez quando ora, sempre cita a Daiane. E eu sei que cada irmão tem colocado minha filha em oração. E o meu filho Gabriel começou a estagiar para a honra e glória de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Eu tava fazendo uma vitamina aqui rapidinho, Thiago, 2 minutos, tá? De banana com mamão, pra mim e pra Valesca, né? O Azaf, ele detesta a banana. Tomou a vitamina todo dia, mesmo vendo, eu vou colocar a banana. Ou seja, Deus, ele tem trabalhado sobre a vida dos nossos filhos, sobre as nossas casas, né? Que Deus, ele possa continuar nos guardando. Esta life é um ambiente espiritual que Deus tem trabalhado sobre a nossa vida. Obrigado, Thiago. Desculpa aí, tá, meu amigo? Não, irmão, fica em paz. A live é de Jesus Cristo, irmão. Fica à vontade. Ixi. Se vocês quiserem ficar até 3 horas da manhã aqui, né? Fica. Pra mim não dá nada, não, viu? Tá? Deus é tremendo. Oi? Vamos desligar, senão daqui a pouco o Abel sobe aí tu já sabe, né? Irmão, levantou umas 4 horas aqui. Irmão Abel é bênção, viu, irmãos? Irmãos, queria agradecer a cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Como eu sempre falo. Oi? Eu acho que ele saiu, Abel. Deixa eu ver aqui. Não, ele tá na rolagem. Ele não tá falando ali, ó. Amém, Thiago. Amém, Thiago. Amém, glória a Deus. E não ele sobe, ele dá ruim. É verdade. Como eu tava falando aqui. Tá não. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Gratidão por tudo. Muitas das vezes vocês podem até perguntar, eu coloco as coisas de presentinho aqui, pra mim isso aqui não significa nada não, viu, irmãos? O que eu quero mais é que vocês estejam aqui, tá? Para receber da palavra de Deus, como eu muitas vezes vou nas lives para ajudar a questão, para ficar junto, para receber. É tão gostoso, eu fui em algumas lives já de vocês, nossa, é tão gostoso eu ficar ali na rolagem só recebendo, é tremendo, viu? Então que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, amo demais a vida de cada um aqui, de coração mesmo, sou grato a Deus por fazer parte dessa família. Peço perdão por qualquer coisa, por eu ter falado alguma coisa, se possa ter magoado cada um de vocês, mas uma coisa que eu quero dizer, pode contar comigo para qualquer coisa, tá? Eu sei que a gente está longe, mas a gente é uma família, um ajudando o outro, então pode contar comigo para sempre, com certeza, viu?
Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, cheia da graça de Deus, e que nós possamos dormir nos braços do nosso papai, que vai ser tão gostoso a gente descansar e acordar com a misericórdia dele, falando: meu filho, levanta, que agora seu dia, você vai fazer a minha vontade. Então é tremendo. Então, gratidão, que Deus abençoe.